eleições, Rafa. Principalmente quem vai ser candidato. É hora da eleição. É isso. O pensamento neste momento é esse lá dentro. Que bom, vão ter um tempão para pensar em eleição agora com recesso, paz. né? Agora 10 horas e 32 minutos. Muito bem, antes do intervalo, eu chamei essa notícia bastante curiosa. A gente vai de entrevista agora sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News. Se você perdeu, não tem problema, eu explico aqui. É o seguinte, o INSS foi condenado pela justiça, ouvintes, a pagar R$2.500 a uma mulher porque os dados dela foram vazados para bancos. As informações estão lá no processo e justamente foram usadas por quê? Para oferecer para essa mulher serviços e empréstimos através de ligações de telemarketing. Então ela começou a ser incomodada direto com várias ofertas que coincidiam ali, né, com a questão dos ganhos dela de aposentadoria. Enfim, muitas ligações, se incomodou com isso, procurou a justiça. E aí houve condenação do INSS em razão de danos morais. Foi aí que acabou se enquadrando a situação. Mas, na verdade, o problema foi esse. Foi atormentada com ligações e acabou procurando aí providências. Aí, para conversar sobre esse assunto, porque a gente sabe que telemarketing hoje na vida do consumidor é uma questão, viu? Criaram aqueles meios para tentar regular, é 0303, Iva, me ajuda aqui o número antes, 0303, né? Aqueles sites onde você pode cadastrar, depois de 30 dias não incomoda, mas parece que sempre encontram uma forma de acessar. Isso, ligação de Campinas, São Paulo, você nem sabe quem tá te ligando. Você sabe que esse fim de semana, Rafa, no sábado à noite eu recebi uma ligação, era de uma empresa de proteção veicular, que ela não se identificou. Ela deu todas as dicas do que ela queria me falar, dizendo que ia me mandar um SMS, mas não se indicou. Não disse que empresa que era o telefone. Não sei se isso é uma tentativa de fugir da fiscalização. Pois é, eu já cheguei a receber oferta em ligação fixa da minha empresa. Eu nunca dei para o meu banco o telefone fixo da minha empresa. E já me telefonaram para me oferecer, na redação do jornalismo, uma oferta de crédito, não sei das quantas. Eu falei, olha, eu estou trabalhando. Então, onde é a central? Caiu a ligação na hora. Então é isso, né? Realmente é uma questão, é uma notícia que, sei lá, deve abrir um precedente. A gente vai entender melhor agora conversando com o mestre em Direito, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, Rodrigo Tomazinho Comara, e os desdobramentos e o que representa exatamente essa condenação. Porque normalmente, né, os nossos dados vazam, fica 6 por meia dúzia e a gente tendo que aguentar as ligações de telemarketing. Bom dia, Rodrigo, muito obrigada pelas informações, pela entrevista, né, aqui na Jovem Pan News Curitiba. Eu já começo perguntando exatamente isso, né? Representa uma vitória para o consumidor essa condenação, esse exemplo de caso aí em relação ao que aconteceu com o INSS? Bom, primeiramente, bom dia, Rafa, bom dia, Riva, bom dia os ouvintes da Jovem Pan News. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando desse tema, que é um tema novo, né, relativamente novo no direito, que é justamente a proteção de dados. Respondendo a tua pergunta, de fato, essa não deixa de ser uma vitória, não só, na realidade, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando além da relação de consumo. Na realidade, a gente está falando de algo novo que inovou no cenário jurídico. A lei ela é de 2018, ela está em vigor praticamente há 2 anos, porque ela entrou em vigor a partir de 2020, e de fato representa uma vitória para quem é titular de dados, para quem tem esses dados tratados, coletados por pessoas jurídicas e que fazem essa coleta com um intuito econômico, com um intuito e que se desviam da finalidade, da necessidade desse tratamento. Então, de fato, ainda que seja uma condenação pequena, ainda que seja um valor módico, não deixa de representar uma novidade, um fato novo que enseja atenção por parte das empresas e que funciona mais como mais uma ferramenta para quem tem os seus dados aí expostos, para quem tem os seus dados compartilhados, de maneira a não seguir o que consta da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, Rodrigo, eu vou pegar esse meu exemplo aqui de sábado para a gente tentar discutir isso, porque agora há uma série de proteções de coisas, não podem fazer do jeito que faziam antigamente, simplesmente usar os nossos números de 1000 formas. Mas eu percebi, e deu para perceber naquela ligação, que a empresa não queria se identificar, ela queria um primeiro contato, mesmo sem a minha autorização, para que eu ligasse depois. Quer dizer, quem usa isso de forma
tergiversa o sentido original, que é vender e tudo mais, já está conseguindo achar brechas nessas possibilidades para entrar em contato com a gente e ter essa incomodação de novo? Veja, na realidade, Iva, eu não diria brecha. Na realidade, como essa é uma norma nova, como essa é uma lei nova, isso vai ensejar uma série de adequações por parte das empresas, né? É diferente antes do surgimento dessa norma, quando não existia nenhuma regra nesse sentido. A partir de 2018, com o advento da lei, novas exigências passaram a ser feitas para que as empresas possam não só coletar, armazenar os dados dos titulares. Isso pode abranger não só um dado físico, mas também não só o acesso à internet. Agora, as empresas têm que ter uma série de cuidados para tratar esses dados. E quando eu falo tratar, eu estou falando desde aquele momento de coleta até a eliminação desses dados, passando pelo armazenamento. Ou seja, então, não basta só fazer isso. Agora, existe forma da empresa ser responsabilizada caso ocorra o popular vazamento, o popular compartilhamento desses dados. Então, a empresa, antes dela fazer isso, ela tem que se atentar, porque agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos aí medidas que ela pode ser, medidas de ordem administrativa. Nós temos um órgão que regula e fiscaliza isso, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, então não basta só que ela se preocupe com a relação de consumo. Agora ela vai ter que se preocupar também com os dados dos seus clientes, com os dados das pessoas que preenchem um cadastro, ou seja, que fornecem as informações para ela. Porque ela sabe que, em havendo algum tipo de problema, esse titular, essa pessoa que forneceu esses dados, pode acioná-la não só perante um órgão do consumidor, mas também perante a ANPD e também perante o Poder Judiciário. Agora, Rodrigo, obviamente, quando a gente começa a ser, como no caso dessa mulher que conseguiu na justiça essa decisão, incomodado, sem parar, por exemplo, no caso dela, acabou de fazer um pedido de pensão, né? E aí começou a receber milhares de ofertas de crédito consignado logo após ela ter preenchido esse pedido. E todo mundo que está ouvindo e que recebe essas ligações sempre deve ter se perguntado, mas como é que conseguiram meu telefone? Como é que estão me oferecendo, de repente, essa oferta, sabendo que eu tenho esse tipo de produto, esse tipo de necessidade na minha vida? Isso tudo, obviamente, parte de empresas. Como você falou, as empresas estão tendo que reforçar suas seguranças e o cuidado e tudo mais, porque agora sabem que podem ser responsabilizados. Mas são dados que são vendidos por funcionários, né? Muitas vezes para essas empresas de telemarketing, ou enfim, para que façam essas ofertas. No caso do poder público, por exemplo, é que eu acho mais significativo observar o INSS, em geral, a gente tem a despersonalização, né? Quer dizer, você não sabe, não tem talvez o controle como tem uma empresa privada, que você possa desligar aquele funcionário com tanta facilidade, com tanta rapidez, identificar talvez pelos seus meios tecnológicos de onde é que saiu aquele dado, para quem é que foi vendido. Tem talvez um controle de gestão tão intenso, vamos dizer assim, por várias questões que todo mundo sabe. Como é que fica a situação? De fato, vai ser uma caminhada longa? A gente ainda vai ter muita perturbação pela frente, mesmo com essas pequenas conquistas? Olha, eu creio que tudo como é novo, e a Lei Geral de Proteção de Dados, pro direito, relativamente, ela é de 2018, com início de vigência em 2020, e com as penalidades com vigência a partir de 21. Então, tudo isso ainda é muito novo. Tudo isso ainda vai gerar. Nós vamos, creio eu, que nós vamos ouvir falar muito disso ainda. Nós vamos ouvir falar muito, principalmente quando a Agência Nacional de Proteção de Dados começar a fiscalizar e começar a impor as medidas disciplinares, as medidas administrativas. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se trata do particular, como você mesmo disse, ela também abrange as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias, enfim. Só que no âmbito da administração pública, a lei ainda tem
ela não tem aplicação ampla como tem na administração, na iniciativa privada. Na administração pública existem as penalidades ali, previstas também, mas, por exemplo, não se aplicam multas, por exemplo. Ali você pode impedir o tratamento, você pode suspender o banco de dados, existe uma série de medidas administrativas que a ANPD pode aplicar às pessoas jurídicas de direito público, às autarquias, no caso do INSS. Obviamente que a gente tem que olhar também outras leis que se aplicam à administração pública, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, por exemplo. Para se fazer esse exercício em relação à administração pública, a ANPD vai ter que conversar essas duas leis, a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente que isso não afasta, em hipótese nenhuma, o acesso ao judiciário, o acesso aos órgãos de proteção, também aos órgãos fiscalizadores, por exemplo, no caso de bancos, o Bacen, por exemplo, o acesso ao PROCON. O consumidor, no caso, numa relação de consumo, ele também pode vir a acessar esses órgãos para que ele veja protegida a sua privacidade. Nesse caso do INSS, me parece, pelo que dá a entender do processo, é que ali foi um compartilhamento do INSS com as empresas, e esse compartilhamento foi considerado indevido, razão pela qual a decisão judicial aplicou um dispositivo da Lei Geral de Proteção de Dados que previa a condenação em danos morais, enfim, como foi o caso. Então, eu creio que isso, obviamente, vai exigir de todos nós, porque a LGPD, a proteção de dados, nada mais é do que uma mudança cultural. E a lei só vem justamente digamos, legalizar uma mudança de cultura que tem que ter. Agora, Rodrigo, para a gente poder fechar, eu me senti incomodado com alguém que pegou os meus dados e, por exemplo, me ligou, me incomodou, ou revendeu, repassou. Todos nós temos direito de ingresso à justiça, isso é uma demanda, uma contenda que é praticamente certa de nós ganharmos? Bom, vamos lá. A gente nunca pode dizer causa ganha, o advogado nunca pode falar isso, né? Enfim, não há como a gente prometer esse tipo de situação. Mas, sendo um tratamento de dado, um compartilhamento de dado, ou mesmo um incidente, que é o popular vazamento, obviamente que a gente vai, a partir de denúncias que aquele titular de dados que sofreu uma lesão indevida, a gente vai fazer, obviamente que ele tem que procurar fazer uma denúncia e, obviamente, que se isso não for resolvido, você pode buscar o Poder Judiciário. E aí, o que vai se fazer? Vai se fazer uma investigação, em relação ao tema, por exemplo, para demonstrar se de fato esse compartilhamento, ele foi um compartilhamento que violou a finalidade dos dados que foram fornecidos, que foi desarrazoado, ou seja, desnecessário, e também se a lei ela prevê algumas exceções da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Se esse compartilhamento não está nestas exceções. Não sendo o caso de se foi feito desrespeitando a finalidade, se foi feito com abusividade e sem, às vezes, porque às vezes é necessário, o consentimento do titular, obviamente, e as chances de se obter uma indenização, as chances de se obter uma condenação são grandes. Muito bem, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso RN Dia. Mas é bom saber que hoje a gente tem essa proteção, temos que acioná-la cada vez mais. Um forte abraço, até a próxima.